pais pastores, né? Mas, Fran, eu tenho pais espirituais tremendos. E eu também sou chorona, igual a Lídia. É com muita, muita, muita alegria que eu tô aqui hoje. Porque eu me sinto em família mesmo. Eu me sinto à vontade aqui com vocês. Apesar de eu não conhecer todas, né? De eu não me relacionar com todas. Essa igreja me faz com que eu me sinta em casa. E eu queria hoje falar, né, um pouquinho sobre amor. Hoje, ao longo do dia, a gente teve várias ministrações, né, que falavam sobre nós mulheres, né, sobre a nossa identidade, sobre o que o mundo tem falado de nós, sobre quem nós somos, o que a Bíblia diz que somos. E eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, do que eu já vivi, né, do que eu passei. E eu comecei a namorar muito novinha, com 15 anos. Foi meu primeiro namorado. E eu comecei a namorar ele, fui namorando. E eu namorei esse rapaz por 10 anos. E eu pensava que era eterno, que eu amava ele assim mais do que tudo que eu podia pensar mesmo. E desse namoro veio um noivado e depois veio um término. E aí, quando isso aconteceu, eu senti como se eu estivesse caindo de um lugar muito alto. Só que eu nunca chegava no chão. E aí eu lembro que eu pensava assim, quando você está no fundo do poço, pelo menos você sabe onde você está. E aí a única coisa que você tem para fazer é olhar para cima. O Paulão, né, esposo da Dani, fala muito isso para a gente. Que é bom quando você chega no fundo do poço. Que aí você tem que olhar para cima. E quando aconteceu isso na minha vida, eu não chegava no fundo do poço. Eu ia caindo. E eu me sentia assim, sem chão mesmo. Né? Sem estrutura. Mas Deus, Ele é tão lindo, tão lindo. E Ele é tão assim fiel a mim, mesmo antes de eu conhecê-lo profundamente. E 1 ano antes disso acontecer, 1 ano antes de eu ficar nesse, né, sem chão, eu comecei a ir no pequeno grupo da Lislaine, que ela chamava de Momento Entre Amigas. Eu não conhecia ninguém, uma amiga me convidou, e eu ia e eu amava. E eu era assim, super... Eu levava o meu caderninho, eu anotava, e eu, sabe, eu era assim... Mas eu não queria ser crente. Eu não queria ir na igreja, eu achava assim, que o povo ficava lá com a mão levantada, aleluia, amém. E hoje quem me conhece sabe que eu sou desse jeitinho aí. Então eu ia no pequeno grupo, achava lindo, né, estar ali com as meninas, a Liz, né, a Paula. Esse era, nossa, era bênção. Mas não me chamava para ir para a igreja não, que eu não gostava. Eu não queria.
E aí, 1 ano depois, aconteceu tudo isso. E eu lembro que foi nas vésperas do carnaval. E aí eu liguei para a Liz e eu falei: Liz, o que eu faço, né? E agora? Aí ela falou: vamos para o acampamento, lá da Sal da Terra. Eu falei: uai, então vamos, né? Não tem nada para fazer mesmo, né? E aí eu fui para esse acampamento. E aí Deus mudou a minha vida nesse acampamento. Eu batizei e eu tive um encontro assim maravilhoso com Deus nesse lugar. E aí eu voltei assim, minha mãe não acreditava. Minha mãe olhava para mim e falava: não é possível. Não tô acreditando que essa menina é a mesma pessoa. E aí eu comecei a ir na igreja. E aí comecei a me envolver, né? E a trilhar mesmo assim uma vida com Jesus, né? Pouco tempo depois a Alice foi embora para São Paulo. Eu levei o pequeno grupo lá para casa. Falei: não tem lugar para fazer, não, vamos fazer lá em casa. E aí, né, aquilo foi me enchendo. Só que eu voltei o namoro com esse rapaz. Deus já tinha me falado que ele não era o homem que Deus tinha preparado para minha vida. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de casar. Sempre. Eu nunca tive grandes planos de ser uma grande executiva, de ganhar muito dinheiro, de trabalhar numa multinacional. Eu queria casar. Simples, né? E aí eu me vendo ali sozinha, né? Eu achava que eu ainda amava ele. Voltei. E aí, irmãs, eu quero falar para vocês que nada que começa errado dá certo. Porque não deu certo. E aí, terminou tudo mesmo, né? Acabou tudo. E aí, um dia, eu muito triste, conversando com uma amiga minha, ela falou assim para mim: Nessa, o amor é uma escolha. A gente precisa escolher amar o outro. E aí eu falei assim: Gema, que doideira. Como assim? Vocês têm que escolher, né? E aí eu fui para casa com aquilo, né? Eu falei: Gema, não estou entendendo assim muito bem, né? Porque para mim, eu achava que o amor era um sentimento, né? Assim, que você ia conhecendo a pessoa, ia construindo, ia crescendo e tal. E eu lembro que era assim, falar eu te amo era assim, muito sério, né? Antes de 6 meses de namoro, não podia falar não, porque não amava a pessoa, né? Nem conhecia direito a pessoa. Então não podia falar, era sério, né? Então eu tinha aquilo pra mim. E aí, Deus me deu uma palavra. E eu quero ler com vocês essa palavra. Ela está lá em 1 João 4. Vou ler a partir do verso 7. Que fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E aí eu entendi o porquê que a gente escolhe amar alguém. Porque o amor não pode ser um sentimento. Porque um sentimento vem do meu coração. E o meu coração é enganoso. O meu coração só gera coisas ruins. Eu, por eu mesma, não posso ter um sentimento tão grande por alguém igual ao amor. E aí eu entendi que só quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz é que a gente é capaz de amar alguém, inclusive a nós mesmas. E aí, assim, tudo mudou na minha vida. Eu entendi isso e aí eu passei a amar as pessoas, né? Eu passei a entender. A pastora Lana falou aqui ontem que Deus ama através de nós. E é isso. Eu passei a viver isso e a entender isso para minha vida. Só que aí o tempo foi passando e eu me via sozinha. E como eu inverti a ordem, né? Quando minhas amigas estavam todas solteiras e curtindo, eu namorava. E aí depois minhas amigas já estavam preparando ali para casar e eu estava solteira. E aí eu falava, não, Deus, tá tudo certo, né? Mas e cadê o marido? Né? Eu quero escolher amar alguém, assim, né? Marido. E aí foram muitas lutas. Muitas mesmo, assim, muitas. Foram momentos de querer desistir mesmo. Foram momentos de falar assim, não quero isso aqui pra mim não dou conta. Ficar esperando Deus mandar alguém, não dou conta. Eu tô ficando velha, isso aqui não é pra mim não. Eu chegava até a dizer, tem lá na Bíblia que fala, né, que algumas mulheres seriam separadas para servir na igreja. Eu falava assim, minha palavra, não vou casar. Vou servir a igreja lá, ajudar os irmãos e tal. E aí, só que lá no fundo, né, eu lembrava que Deus me amou primeiro. E assim, aquilo ali vinha como um ressoar de um sino mesmo, né, no meu coração. E aquilo vinha, e aquilo vinha, e aquilo vinha, e aí eu caía, e aí aquilo vinha. E aí, no dia 20 de junho desse ano, em exatos 3 meses, pode pôr a foto, Lúcio, eu escolhi amar o Humberto. Eu escolhi amar o Humberto todos os dias da minha vida. E eu escolhi amá-lo. A minha passarela tinha os versículos de 1 Coríntios 13. Porque é esse amor que eu escolhi amar o Humberto. O amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, que tudo espera. E não é fácil, irmã. Às vezes as pessoas me encontram na rua e falam assim, nossa, recém-casada, ainda tá de lua de mel? Dá vontade de bater na pessoa. Eu falo assim, não!
tô tendo um tanto de problema. E é o que a Sara ministrou, né, hoje de manhã. São muitas dificuldades. Mas essa foto me mostra a fidelidade de Deus com a minha vida. Então eu não sei como que você está aqui hoje. Eu não sei se você está esperando amar um marido. Eu não sei se você está esperando amar um filho. Eu não sei se você está esperando amar um ministério, um país. Eu não sei o que você está esperando amar. Mas eu quero te dizer, irmã, que Deus te amou primeiro. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para sua vida. Ele foi fiel na minha vida. E quem anda comigo sabe que não foi fácil a espera. Não é mesmo. Mas eu sou testemunho vivo de que esperar em Deus é o melhor. Amém?